gente tem mais de 170 princípios mencionados no livro e aplicados no livro, né? Alguns passam muito despercebidamente, outros são mais aprofundados, mas quando você pega o primeiro momento da história onde a Lídia encontra um casal, né, que é a Cira e o Cubaba, são nomes bem interessantes que são sempre icônicos da região, né? A Cira e o Cubaba, e a Cira está grávida, eles têm uma vendinha. E nessa vendinha, eles têm concorrentes. Né? Você tem sempre concorrentes. Né? Todo empreendedor sempre vai ter o seu concorrente, vai ter aquela pessoa que tira o sono e etc. E tinha uma vendinha muito maior do que eles. Muito maior do que eles. E ali no livro, o homem que comprou o tempo, ele foi acolhido por esse casal, que foi muito bondoso. Então aqui já começa algo muito poderoso. Eles foram muito bondosos com o homem que comprou o tempo. E essa bondade, né, ou seja, você entregar algo bom, uma parte boa de você, te faz também receber pessoas que também querem de alguma forma te ajudar na sua história, na sua vida, né? Quando você faz um bem, isso daqui pode voltar para você ou não. Então você sempre deve investir nas pessoas, mas não necessariamente você deve esperar algo em troca. E esse casal investiu nesse homem. E acabou recebendo em troca alguma coisa. Na nossa vida, a gente investe em muitas pessoas e muitas nos desapontam. Mas aquelas poucas que nos entregam algo de volta, às vezes mudam a nossa história. Né? Então, eu vou contar o que aconteceu na história, depois falo coisas da minha vida que aconteceram. Então, naquele momento, eles estavam passando por uma grande dificuldade, porque a Cira, na verdade, ela trabalhava como uma funcionária. Ela trabalha como uma funcionária ali. E ela trabalhava, batia o ponto dela e ela não tinha um dinheiro a mais. Ela não conseguia sair daquele momento. Então o que ela fez? Ela fez uma proposta para o chefe dela na época. Fez uma proposta para fazer o chefe dela ganhar mais dinheiro. Então ela fez essa proposta por causa de um produto que o chefe dela vendia. Ela pegou esse produto, agregou valor a esse produto. Então eles vendiam leite, queijo e etc. E aí ela começou a agregar mais valor a esse produto. Então ela pegou algo que saía ali de um animal, agregou valor a isso, então isso aqui virou o queijo que tinha mais valor, começou a vender, o chefe ganhou mais dinheiro e o chefe premiou ela. Então ela começou a ganhar mais. Com o tempo, ela se juntou com o marido. E aí nessa vendinha eles começaram a empreender. Então essa junção também de casal é muito poderosa. Porque eu vejo que enriquecer sozinho é muito mais difícil do que enriquecer juntos. Né? Vocês enriqueceram juntos. E quando você enriquece junto, o que você tem é o seguinte, a renda de vocês, ela dobra, mas o custo não dobra. Uhum. Então a renda, quando vocês se juntam, ela é multiplicada. O custo, ele não é multiplicado. Então isso aqui é uma coisa muito poderosa também. O casamento, ele pode destruir, mas ele pode enriquecer. E eles se juntaram. Quando eles se juntaram, cara, existia um conselho muito poderoso ali para eles, que foi o seguinte, olhando para o lado, existia uma vendinha onde ela estava crescendo tanto que esse cara, ele começou a ficar arrogante e ele começou a perder o foco. Então ele começou a querer vender todos os produtos dentro da venda. Ele começou a fazer tudo muito rápido. E ele não dividia as coisas com os próprios colaboradores. E nessa pequena venda eles focaram em uma única coisa e começaram a agregar cada vez mais valor a isso. E eles começaram a crescer. Eles começaram a cuidar dos próprios clientes. E com o tempo eles foram agregando mais valor, com foco, e foram crescendo cada vez mais. Né? Então existem muitas lógicas. Essa é uma delas. O foco, o enriquecimento a dois, a bondade, o investimento em pessoas mesmo sem esperar nada em troca. Isso te enriquece. Se a gente olhar para o Grupo Primo hoje, o nosso maior negócio hoje seria claramente cuidar do dinheiro dos clientes. Sim. A gente tem aqui a Portfólio Agrão, a gente bateu 2 semanas atrás um grande número, a gente bateu mais de 10 bilhões de reais, que a gente cuida de clientes, e a gente está mirando em chegar a 100 bilhões de reais daqui a 3 para 4 anos. E é um negócio que há 2 anos e meio atrás era zero. Uhum. Só que o que é interessante desse negócio? Poxa, há talvez quase 10 anos atrás, eu vendi o meu negócio no passado para um sócio. E esse sócio teve problemas e não conseguiu me pagar. E ele era muito meu amigo. Né? E eu acabei aliviando a barra para ele e ajudei ele, porque senão talvez ele quebraria. Ele conseguiu crescer o negócio, depois ele vendeu esse negócio para um outro escritório, ele enriqueceu e vendeu esse escritório por mais de 20 milhões de reais. Ele enriqueceu. Quase 10 anos depois, ele indicou uma pessoa para fazer negócio aqui com a gente, que é o Kleber, da Top Invest. E ele só veio aqui porque foi indicado pelo meu amigo. E ele estava fechando com outra empresa, o Kleber. Ele fechou com a gente. E o Kleber da Top Invest depois nos indicou os fundadores da Portfólio.
E aí eles vieram para cá, viraram nosso sócio e hoje é nosso maior negócio. Isso por quê? Porque eu investi no Henrique ali atrás. Então o investimento em pessoas, ele pode não te gerar nada, mas às vezes pode mudar a sua vida completamente. E o que mudou a vida completamente desse casal foi ter investido em pessoas, investido nesse homem, mesmo sem esperar nada em troca. Então isso aqui é um grande princípio também, né? Mas tem tantos. Uma vez o Benchimol, numa reunião aqui com a gente, daquelas que a gente tinha do board, né? Ele falou uma frase que retrata bem isso que você está falando aí, Thiago. Ele disse que nós somos pessoas, né? Deveriam ser, e nós somos colecionadores de boas relações. Verdade. Porque é isso, né? Se você trata uma pessoa bem, não é que você tem que esperar que alguma coisa vai acontecer depois. Mas muitas vezes acontece. Sim. Muitas vezes acontece. Eu virei sócio do Thiago porque ele me tratou muito bem lá atrás. A gente era concorrente, me chamou pra gravar tudo. Me colocou lá com o pessoal da Rico. Onde eu conheci o Kaique. Conheci o Gui, boa parte do que era o Primo Rico, né? E foi naquela hora que eu pensei, poxa, eu posso confiar no Thiago. Eu já contei essa história algumas vezes, mas acho que no podcast nunca. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo, era um teste, porque a gente estava pronto para viver de renda, com um custo de vida de Realengo, que era mais ou menos parecido com o de Boa Vista, exceto passagem aérea, né? Era bem mais caro. E a gente veio para cá e pensou, vamos passar um ano em São Paulo. Bom, se o custo de vida ficar realmente muito alto, depois de um ano a gente vai embora. A gente dá um outro jeito. E eu tinha feito umas contas, eu falei, pô, vou gastar 3 mil de aluguel no máximo. Cara, a gente gastava de aluguel mais condomínio 5 mil já, entendeu? Eu falei, não, mas vamos ver, porque o mercado financeiro é aqui, eu quero trabalhar com isso, né? A Malu também, ela é blogueira, é melhor estar aqui num grande centro. E aí, com 2 meses de São Paulo, teve aquele evento do Robert Kiyosaki. O Thiago estava lá no evento, já era o Primo Rico, o canal já era o segundo maior do Brasil na época. O Thiago tinha uns 300 mil inscritos, se eu não me engano. E ele tava andando pelo evento uma hora e tinha um pessoal parando ele, mas não era tanta gente. Então eu pude parar o Thiago e falar, cara, vamos tirar uma foto, acompanho o seu trabalho, pô, você é uma inspiração, eu tava começando o meu. E a gente tirou uma foto e postei no meu Instagram. Aí o Thiago viu essa foto, ele acompanhou um pouco o meu conteúdo que eu fazia nos stories e falou, cara, vamos tomar um café. Porque na Rico, o pessoal quer contratar influenciadores, o Thiago tava à frente disso na época com o Fernando, que hoje é nosso CEO. E vale a pena você fazer um teste. Aí fui lá fazer um teste, eu era um dos menorzinhos, tinha ex-BBB fazendo o teste, e acabou que eu converti contra sua plataforma, porque eu usava a Rico há muito tempo já, eu falava de investimento, né? E aí a gente foi negociar quanto é que ia ser o contrato para que eu pudesse fazer conteúdo para Rico na época. Acho que você já contou essa história aqui. E aí na negociação o Thiago falou, pô, vou ouvir de novo. Você quer ganhar quanto? Eu fui muito sincero, eu falei, Thiago, não tenho nem ideia de quanto eu tenho que ganhar, porque eu nunca fiz esse negócio antes. Daí ele falou, bem, beleza, então vou fazer umas contas aqui, ó, você vai ter que fazer 2 vídeos por mês, é assim, né? Pô, pegando o exemplo de fulano, que tem um canal maior, não sei o quê, o justo para ele seria tanto, e você tem um canal muito menor, mas acho que você vai crescer mais, ser mais nichado, etc. Ele fez uma conta lá e chegou no seguinte valor, ele disse, olha, para 2 vídeos por mês você tem que ganhar 17 mil reais.